Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Jéssica e este é o meu canal. E no vídeo de hoje, bora falar sobre a quinta temporada de Stranger Things. William, você vai me ajudar. A Netflix, dia 26 de novembro, lançou os 4 primeiros episódios da temporada, né? Da quinta e última temporada da série. E já faz quase 15 dias que lançou. E eu só estou gravando o vídeo agora, comentando sobre esses 4 primeiros episódios. Eu assisti no dia que lançou, mas eu não consegui gravar, gente. Eu realmente não consegui gravar, eu tava em final de semestre da faculdade e tudo mais. Mas eu resolvi gravar agora pra comentar com vocês sobre esses 4 primeiros episódios, porque dia 25 vai lançar os outros 3 episódios, né? Estou ansiosíssima, eu amo o universo de Stranger Things, então estou empolgada pra comentar sobre ele com vocês. Então, se vocês gostam de Stranger Things e outras séries, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir nas minhas redes sociais, que vai estar passando aqui na tela, e os links vão estar todos na descrição também. Então é isso, bora falar sobre esses 4 primeiros episódios. A gente começa a quinta temporada com mais ou menos um salto de um pouco mais de um ano, né? Então a gente já tem ali a noção que se passou uns 500 dias, mais ou menos. Então a gente tem ali todos morando juntos. A família do Mike morando com a família do Will. Então, tanto a Joyce, o Will, o Jonathan, morando com o Mike, a Nancy, a Holly e os pais do Mike. Então, a gente tem todos ali morando juntos, porque, basicamente, o Hawkins, né, foi dividida ali, porque tudo que aconteceu ali na 4ª temporada e tudo mais, a cidade foi meio que destruída, vamos assim dizer. Todos estão presos em Hawkins, não podem sair da cidade. E uma parte da cidade tá sendo protegida ali pelo exército, basicamente, né? Por conta do mundo invertido e tudo mais. Então as pessoas sabem que tem alguma coisa rolando com Hawkins, mas não sabem exatamente o que é. A gente tem um contexto ali de como está todos os personagens. Então a gente percebe ali que o Steve e a Robin estão trabalhando numa rádio. Temos o Dustin em luto ainda pelo Ed, né, que morreu nos braços dele no final da 4ª temporada. Eu gostei muito desses 4 primeiros episódios, porque eles não mostraram eles ali entrando no mundo invertido e tal. Não, eles já mostraram que eles já estão acostumados, eles já estão fazendo sempre planos em relação ao mundo invertido pro Hopper entrar lá e tudo mais. Isso já está acontecendo há meses, no caso, né? Já aconteceram várias vezes. Então a gente tem ali esses primeiros episódios com mais uma vez eles entrando no mundo invertido. Então, assim, não é algo como se, vamos entrar no mundo invertido pela primeira vez? Vamos. Não. Já é depois de várias e várias tentativas. Então eu gostei muito disso, porque não fica algo chato de se ver, sabe, gente? Porque é a 5ª temporada e última da série. A série lançou lá em 2016, entendeu? Quase 10 anos para 5 temporadas. E se a gente iniciasse essa 5ª temporada com eles, vamos tentar entrar no mundo divertido? Não dá, gente. Não dá, porque a gente precisa das coisas já acontecendo, sabe? Essa temporada é pra finalizar a história. Se a gente tem que ter o manejo ali do desenvolvimento dos personagens, mas também a finalização ali, né, da história, né, ter a história sendo finalizada, ter os arcos dos personagens sendo finalizados. E nessa temporada a gente tem o Vecna querendo pegar várias criancinhas, que inclusive uma delas é a Holly. Eu ainda vou falar sobre isso, porém vou falar sobre os arcos dos personagens que eu gostaria muito de comentar. Então bora falar sobre o Dustin, que é um personagem que tá recebendo muito hate desde os primeiros episódios da 5ª temporada. Passou de um dos personagens mais amados para um personagem que tá recebendo muitos ataques relacionados à personalidade dele nessa 5ª temporada. E assim, gente, o Dustin, ele passou por coisas terríveis, tá? Ele passou por coisas terríveis como todos os personagens ali. Porém, ele teve um amigo dele morto nos braços dele na temporada anterior. Não tinha como Dustin estar bem psicologicamente, gente. Ele presenciou, além de ser algo traumatizante, é uma coisa que a situação levou um dos melhores amigos dele, né? Então a gente vê a construção do Ed com o Dustin lá na 4ª temporada, do Ed falando não mude, Dustin, e ele foi um amigo que mostrou pra ele que ser ele mesmo
era algo incrível, sabe? O Dustin e os amigos dele sempre foram alvos ali de críticas relacionados à inteligência deles, né? Porque sempre foram garotos bem esforçados, inteligentes, e sempre gostaram de, vamos assim dizer, coisas geeks, coisas nerds. Então ele já sofria esse bullying, vamos assim dizer, né? Então o Ed só mostrou pra ele que ser ele mesmo é o importante, sabe? Ele estar bem consigo mesmo é o importante nisso tudo. E ele perder esse amigo, perder essa pessoa que foi tão importante na vida dele, não tem como não ser traumatizante. E nessa quinta temporada, estamos vendo isso. Como também a Max já perdeu o Billy, ficou de luto por muito tempo, temos aqui o Dustin, depois de perder um dos melhores amigos dele. E o Dustin, ele tá muito indignado, o que é totalmente compreensível, porque além dele ter perdido o amigo dele, e o amigo dele ter se sacrificado, ter sido um herói, ele não é visto pela sociedade como um herói. Ele é visto como uma pessoa que, um dos suspeitos de terem, né, vocês sabem que ele é suspeito, com a menina, né, que também morreu na quarta temporada. Então, assim, gente, além, né, dele ter perdido um amigo que ele amava tanto, ele também não é visto como um herói, ele é visto como um vilão pelas pessoas. Então ele sente uma mágoa, ele sente uma raiva, o que é totalmente compreensível. Então eu estou assim me perguntando por que as pessoas estão tão indignadas com o Dustin, coitado. Mas não tem como ele não estar assim, sabe? Tipo assim, é uma reação normal, entende? É claro que ele acaba machucando outras pessoas, ele acaba machucando os outros amigos dele, ele acaba se machucando porque ele acaba apanhando, irritando os valentões da escola, mas ele tá reagindo ao luto, né? Então, assim, cada pessoa reage do luto de uma maneira diferente. Não estou dizendo que o Dustin é justo ele atacar outras pessoas, vamos assim dizer, por conta do luto dele. Não estou falando isso. Mas é a maneira como o Dustin está vivendo o luto dele. Eu amei o Mike finalmente voltando a ser um líder. Porque assim, gente, na minha visão, e eu acho que na visão de muitas pessoas, o Mike é o líder do grupo, né? Desde o primeiro episódio da primeira temporada, a gente vê ele liderando ali o grupo. E não de uma maneira ruim, eu não falo isso de uma maneira ruim, como se ele mandasse em tudo. Não, ele sabe liderar uma missão. E tanto ele como a Nancy tem esse dom, né? A Nancy, ela lidera ali o grupo entre Steve, Jonathan, Robin e tal. E o Mike lidera ali o grupo dele também. Então é interessante ver que cada um tá colocando suas características positivas e características boas para a missão acontecer, porque enquanto o Hopper tá ali no mundo invertido, o Jonathan, o Steve, o Dustin estão ali com o carro. Então, assim, é interessante ver essa dinâmica de todos ali participando por um bem maior. Então, eu gosto muito, muito disso. Então, eu gosto muito de ver que o Mike voltou a ser líder, porque ele meio que se perdeu um pouco na temporada anterior. Eu sempre gostei muito do Mike. Eu sei que o personagem do Mike, ele não é um personagem muito querido pelas pessoas. As pessoas não gostam tanto do Mike. O Mike, ele é um personagem que as pessoas levam muito como crítica algumas coisas que ele faz e tudo mais. Mas, pra mim, ele é um dos meus personagens favoritos da série. Eu amo o Dustin, o Steve, Eleven, mas o Mike eu gosto muito. Ele tem um espaço aqui muito grande no meu coração. Eu gosto muito do personagem, eu gosto da personalidade dele, e eu gosto o quanto ele ama os amigos, o quanto ele quer proteger os amigos. E essa temporada, além dele estar ali liderando, ele também tá protegendo as crianças. Então, assim, eu gosto muito, muito do Mike. Eu gosto muito da forma como eles estão colocando ele nessa temporada. Ele voltou a ser um Mike, né? Desde os primórdios, desde a primeira temporada. Então, eu tô muito, muito feliz com isso. Eu gosto muito do Mike com a Eleven. Eu acho que é um casal que eu gosto muito. Gente, eu amo Mike e Eleven. Eu amo Lucas e Max. Então, é um dos meus casais favoritos. No caso, é o meu casal favorito. Mike e Eleven, então assim, eu gosto muito, e eu sinto muito falta, né, dessa relação romântica entre eles, mas não tem como ter muito romance, né, gente? O mundo tá quase acabando na vida deles, então assim, não tem como. Mas eu amei que o Mike, ele tomou essa liderança, esse pôster de liderança novamente. Triângulo amoroso, Netflix. Triângulo amoroso, de novo. Gente, o que a Netflix tá fazendo na cabeça dela? Entendeu? O que tá acontecendo? Porque tivemos Nancy, Steve e Jonathan novamente. Gente, quase 10 anos, entendeu? De série. 5 temporadas. Sabe, assim, eu realmente, às vezes eu entendo o porquê de terem colocado o Triângulo Amoroso novamente, porque não foi concluído na temporada anterior, na quarta temporada, né? Steve, Jonathan e Nancy.
Porém, cara, a Nancy e o Jonathan são namorados. É um casal, pra mim é um casal endgame, um casal que deve ficar juntos no final. Eu amo o Steve, sou apaixonado pelo personagem, é um dos meus personagens favoritos. Mas, cara, Steve, supera. Entendeu, meu querido? Supera, porque a Nancy tá ali, ó, tá com o Jonathan. Inclusive, eu amei saber que o Jonathan tá com uma aliança guardada pra pedir a Nancy em casamento. E eu amei o chacoalhão que o Jonathan deu no Steve, né? Porque o Steve tava tipo assim, ai, a Nancy, ai, a Nancy. O Jonathan, meu filho, entendeu? Olha tudo isso que tá acontecendo com a família dela, entendeu? Olha aqui, ó, sou namorado dela, entendeu? Existe um momento certo pra cada coisa. E esse não é o momento certo. Então eu gostei muito do chacoalhão que ele recebeu do Steve. O Jonathan, eu sinto que ele é um personagem que não é muito amado, principalmente por ele ser mais retraído, né? Ele é um personagem mais tímido, ele é mais introvertido, ele não é extrovertido como o Steve. Então, eu amo o Steve, eu acho que a personalidade dele é maravilhosa. Eu gosto muito do personagem, mas eu também gosto muito do Jonathan. E eu não gosto muito de ficar tipo assim, o Steve é melhor do que o Jonathan. Não, o Jonathan é melhor do que o Steve. Não, os dois são pessoas maravilhosas, são pessoas que enfrentam as coisas, que lutam pelo que eles acreditam. O Jonathan ama a Nancy, ele daria a vida dele pela Nancy. O Steve também não duvido que daria a vida dele pela Nancy, mas o que eu quero dizer é que ele é o namorado da Nancy, né? Ele é por quem ela tá apaixonada e vice-versa. Então, assim, eu acho que nos próximos 3 episódios, né, no caso, eles precisam resolver isso, entendeu? Encerrar esse triângulo amoroso, porque se deixar pro último episódio, gente, não dá. Entendeu? O último episódio tem que ser um episódio de ação, tem que ser um episódio, meu Deus, talvez até o pedido de casamento de Jonathan pra Nancy. Mas assim, triângulo amoroso até o próximo, sabe? No próximo episódio já tem que ser resolvido isso, porque já era pra ter sido, né, gente? 5 temporadas, sabe? 5 temporadas. E eu me irrito um pouco com as pessoas que ficam assim, mas o Jonathan fez tal coisa com a Nancy na primeira temporada. Gente, se nem a Nancy se importou, entendeu? Tá ali namorando ele, tá com ele. Se ela não quisesse namorar ele, ela não estaria namorando mais, porque a Nancy é desse jeito, entendeu? E eu simplesmente amo a Nancy. Eu amo o crescimento que a personagem tem desde a primeira temporada até a 5ª. Eu gosto como eles trabalham com ela, sabe? O amadurecimento dela, o crescimento dela. Ela se torna uma personagem feminina tão forte. E eu, tipo assim, gente, eu acho ela maravilhosa. Assim, eu tenho uma palavra específica que eu queria falar, mas não posso, porque o YouTube é capaz de bloquear meu vídeo. Mas, tipo assim, foda a personagem, tá bom? Que personagem incrível. Eu amo ela, eu amo o crescimento dela. Eu gosto muito da forma como eles trabalham a dinâmica dela com os personagens. Como eu falei, o Mike, ele é um líder ali do grupo dele. E ela também, porque ela lidera muitas coisas. E ela quer, e ela tá decidida a acabar com tudo isso do Vecna. Então, nossa, realmente, eu gosto muito da personagem. E no trailer dessa 5ª temporada, a gente vê que a família do Mike tinha muito destaque, né, gente? Vamos concordar. O Mike apareceu várias vezes no trailer. A Nancy lavando as mãos também com sangue. Então eu já tava até achando que seria até o Mike que ia de arrasta, coitado. Porque a gente tá assim, gente. O fandom de Stranger Things tá teorizando tudo, entendeu? Será que quem vai de arrasta? Will? Eleven? Jonathan, Steve, Dustin, Mike. Então, assim, a gente já tá desse jeito. Até o ano novo, gente, a gente já tá todo mundo assim, né? Mas a família do Mike teve muito destaque, né? Muito destaque nesse trailer. E a gente sabia que ia ter destaque nessa 5ª temporada. E não estávamos errados, né? Porque a gente teve a Holly como uma das crianças que o Vecna queria capturar. A gente tem o Will, né? Tendo essa ligação com o Vecna. Ele já tinha essa ligação há muito, muito tempo, mas essa temporada eles vão usar isso a favor deles, né? Então o Will, ele consegue olhar, vamos assim dizer, do olhar da próxima vítima do Vecna, que no caso era a Holly, né? Então eles acabam tentando lutar contra ali o Vecna pra tentar proteger a Holly, porém não dá certo. Uma das melhores cenas dessa temporada, com toda certeza, foi da Karen protegendo a Holly, né? Porque a Holly, quando ela acaba se tornando uma vítima ali do Vecna, ele manda os Demogorgons pra sequestrar ela, né? Então acaba que temos toda aquela cena de ação muito boa, né? Que é do pai do Mike sendo atacado, depois a Karen tentando proteger a filha, até que o Demogorgon consegue sequestrar a Holly
e ataca a Karen. Aquela cena dela falando aquela frase que ele não ia pegar a Holly e tudo mais foi excelente. Excelente ao mesmo tempo. E tocando o Fernando, né? Então, assim, foi uma cena com uma trilha sonora, assim, perfeita. A cena, né? A fotografia, as mudanças ali foi incrível. Tudo, a atuação de verdade. Eu amei. Foi uma cena que eu fiquei aflita, porque eu não sabia se ela tinha sobrevivido, se ela tava morta, eu já tava, meu Deus, ela morreu, e eu já tava desesperada. Então, assim, foi uma cena incrível. Achei muito engraçado o apelido do Vecna nessa temporada, Senhor Fulano, entendeu? Porque eu assisti dublado, eu acho, gente. Eu acho que eu assisti dublado, não assisti legendado, porque, gente, olha, eu assisto as séries legendadas, mas também eu assisto dublado. Eu não tenho muitas questões assim. Mas, essa temporada lançou os 4 primeiros episódios 22 horas da noite, gente. 22 horas da noite. Eu dei play, a tela da Netflix até travou, porque tinha um monte de gente assistindo ao mesmo tempo. Mas 10 horas da noite, entendeu? Eu já tava com sono, já tava indo sono. Eu falei, não vou dormir, vou assistir, porque senão eu vou pegar spoiler. E eu fui dormir quase 4 horas da manhã. Se eu colocasse legendado, gente, ia ter que ficar lendo, e aí ia dar mais sono em mim, aí eu ia capotar, dormir. Aí eu falei, vou colocar dublado. E também eu coloquei dublado porque eu consigo fazer anotações durante os episódios. Eu planejava fazer um vídeo bem mais detalhado, com mais detalhes sobre os 4 primeiros episódios. Só que como eu tava em semana de... nas últimas semanas da faculdade, do semestre pelo menos, né? Ainda tem 1 ano de faculdade ainda. Mas as últimas semanas do semestre, eu não consegui gravar um vídeo detalhado, porque exigiria muitas horas ali. Então... Mas pelo menos eu estou fazendo esse vídeo aqui e eu tô comentando sobre os arcos. Se vocês verem, eu não tô detalhando tanto, eu estou falando mais dos arcos, assim, porque são coisas que eu quero muito comentar com vocês. A Holly acaba indo pra esse lugar, né, que é uma casa, né, a casa do Vecna, né, de quando ele era criança e tudo mais. E eu achei muito engraçado essas cenas, porque a Holly tá vivendo um mundinho como se tivesse tudo perfeito, né, gente? Ai, tá tudo mil maravilhas, e na verdade não tá. Então, eu gostei muito da atuação da atriz. Eu sei que trocaram a atriz, né, pra interpretar a Holly, colocaram uma outra atriz que já tem experiências em filme de terror e tudo mais. Eu amei a escolha. Eu gostei muito das cenas que ela tem ali com a família dela e a cena que ela tem uma conversa com o Mike, né? A gente sabe que tem um livro ali que é uma dobra do tempo, algo assim o nome do livro, que ela já estava lendo, então a gente sabia que ia ter algo relacionado ao tempo ali nessa temporada. Gente, os Duff Brothers, né, que é os criadores da série, eles são muito inteligentes, gente. Meu Deus do céu. Porque eles colocam tudo tão encaixadinho, assim, as coisas, e com referências a tal filme de terror de tal ano. Então, assim, eu fico, assim, apaixonada por isso, sabe? Eu gosto de quando uma obra tem referência, sabe? Tipo assim, eu gosto quando um filme, uma série tem referências a outras coisas clássicas, assim. Então, eu tô amando todo esse universo dessa 5ª temporada. Eu acho que... Eu sempre gostei muito da 3ª temporada e da primeira. A 2ª temporada acho que é a minha menos favorita. Não acho que ela seja ruim, mas eu acho que ela não é uma temporada que me agrade tanto. Mas essa 5ª temporada eu estou, assim, impactada, sabe? Eu fico pensando... Na verdade, eu tava pensando nisso e depois a Netflix postou um vídeo dos atores lendo o roteiro dessa 5ª temporada. E eu fiquei, gente, cara, eu queria ser uma mosquinha às vezes, sabe? Pra saber como funcionam essas leituras de roteiro e ver a expressão dos atores descobrindo os plots que vai ter a série, sabe? Um personagem que me encantou de uma maneira absurda, que vocês já devem saber quem é o Derek. Eu acho que é Derek o nome dele. Mas o garotinho que também é uma das vítimas ali do Vecna, né? Então, assim, eles tentam ajeitar pra proteger ele e eu simplesmente amo a sequência de cenas. Por quê? O Lucas e o Mike vão falar com a Erika pra ela ajudar, porque o Derek é irmão da amiga da Erika, que no caso, elas eram amigas. Então, o Mike e o Lucas precisam pedir ajuda pra ela. E ela... Assim, maravilhosa, entendeu? Assim, eu amei todas as cenas que ela apareceu. Eu achei ela uma personagem tão incrível, sabe? Tão carismática, que você tá assistindo, você fica encantado com ela. Eu me divirto com a Erika. E ela resolve ajudar eles, né? Então a gente tem ali a cena do Derek falando aquelas pérolas maravilhosas, porque todo mundo tá protegendo ele, mas ele sabe que o senhor fulano... Que é realmente o bom, né, ali de toda a história e tudo mais. Então é muito legal que ele se torna... Ele é um personagem que eu comecei ficando com raiva dele. Eu falei, ai, que saco de personagem chato. Mas, tipo, a partir de um momento da história,
tipo assim, vira totalmente, assim, sabe, a moeda, e a gente começa a ver ali um personagem tão carismático, um personagem que se destaca tanto, sabe? Uma criança que acaba ajudando, né, sendo uma adição ali pra todos nessa missão. Então, eu amei, de verdade, gente. Ele chamando as crianças pra ir embora ali do lugar ali do exército que eles estão, foi muito divertido de acompanhar, de verdade. Podemos falar finalmente do Will? O Will que teve, assim, um plot twist, gente, nesse final de quarto episódio, final da primeira parte, no caso, da quinta temporada, a gente tem o Will e a Joyce, né? Esses 4 primeiros episódios, a gente teve muitos acontecimentos em relação ao Will, né? Porque a gente acaba vendo ali que ele consegue olhar, no caso, ter o olhar, a visão da próxima vítima do Vecna e tudo mais. E além disso, a gente tem outras coisas acontecendo, como, por exemplo, o Will com a Robin, né? Eu amei essa nova amizade. Eu amei a Robin sendo uma amiga, sendo uma confidente ali do Will, né? Porque a gente sabe que o Will acabou vendo a Robin com a namorada dela. E ele começa a pensar muito sobre isso, né? Então a gente tem essa conversa da Robin com o Will, que foi uma ótima adição. Eu amo os dois, e eu gosto de como foi abordado sobre isso, sobre a sexualidade do Will, né? Então, de verdade, gostei bastante desse diálogo deles. Foi um diálogo que me emocionou bastante e que foi um ponto-chave, vamos assim dizer, né? Pro Will ser ele mesmo, ser livre, né? E ele ter aquele discurso ali, fazer parte, né, desse momento da revelação do Will no final do quarto episódio. Mas também temos a Joyce nisso tudo. A Joyce, ela acabou se tornando cada vez mais protetora em relação ao Will, desde tudo que aconteceu com ele lá na primeira temporada, porque a gente sabe que o Will passou por muitas coisas, por conta do Vecna e tudo mais. Ele sofreu muito, mesmo. O Will sofreu muito, coitado. Eu fico pensando, meu Deus, o Will não tem um dia de paz, gente. O coitado não tem um dia de paz, entendeu? Só sofre. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito triste com algumas atitudes da Joyce, porque ela é uma mãe que tá protegendo o filho, que já sofreu muito, o que é 100% compreensível, gente. As atitudes da Joyce de ser super protetora é totalmente compreensível, porque ela se culpa muito pelo desaparecimento do Will, porque, se ela estivesse em casa, ela tem esses pensamentos, mesmo a gente sabendo que não adiantaria se ela estivesse em casa, porque é o Vecna, entendeu? Ele tem poderes e tudo mais. Então a gente sabe que não importa se ela estaria em casa ou não, né? Mas ainda assim ela se culpa, né? Ela tem essa visão, né, sobre si mesma. Então, ela é muito super protetora, né, em relação ao Will. Porém, o que me magoa às vezes é a forma como ela lida com isso. Porque, todo mundo tem que sacrificar, menos o Will. Eleven, você precisa ir pro mundo invertido, vai você, mas o Will não. Sabe? Então, assim, ela é uma personagem que acaba sendo um pouco, em alguns momentos, sem noção, em alguns momentos. Talvez essa seja a palavra. Com os outros personagens, sabe? Todo mundo tem que se sacrificar pelo Will. Entende o que eu quero dizer? Mas, às vezes, a peça-chave também é o Will, entende? Então, mas eu entendo o sentimento dela, é por isso que eu estou falando, tô tentando deixar claro que eu entendo o sentimento dela, mas ao mesmo tempo, isso faz com que a dinâmica entre ela e os outros personagens fica chato, gente, fica chato. Até mesmo com o Jonathan. O Will não vai, mas o Jonathan vai. Então, tudo bem você enviar o seu filho mais velho, mas o seu filho mais novo não. E como o Jonathan vai se sentir em relação a isso? Entende? Porque o Jonathan também é filho dela, e ele também se sente muito excluído, sabe? E o Jonathan, ele é um personagem tão forte, ele é um personagem que teve tantas atitudes admiráveis durante essas 5 temporadas, e é um personagem que é tão desvalorizado, não só pela mãe dele, mas pelos outros personagens também e pelo público. O público não vê ele, não enxerga a capacidade que o Jonathan tem, sendo que ele tem e muita. Então, assim, eu fico muito chateada com essas cenas, assim, mas eu gostei muito da conversa que a Joyce teve com o Will. Eu acho que foi uma conversa maravilhosa e uma conversa que precisava ter há muito tempo. Então, finalmente teve. Eu acho que esse foi o momento certo. Então, de verdade, eu gostei muito. Que foi Eleven e Hopper no mundo invertido. Assim, eu amo cenas da Eleven com o Hopper. Eu acho que, assim, é uma relação de pai e filha, assim, admirável. Eu gosto muito dos dois. Porém, eu sinto que... Eu gosto muito da interpretação da Eleven, né? Da atuação da Millie Bobby Brown. E de verdade, gente, eu gosto muito mesmo. Eu sei que as pessoas não curtem muito, mas eu acho que ela faz uma boa Eleven.
Porém, eu sinto que é muita falta da relação da Eleven com os outros personagens. Eu sinto isso há muito tempo, assim. A terceira temporada, por isso que ela é uma das minhas favoritas. Eu amo como... Porque assim, se a gente parar pra pensar, toda temporada se passa em um lugar específico. Por exemplo, na terceira temporada foi no shopping, entendeu? Essa temporada tá sendo na rádio, onde a Robin e o Steve trabalham. Então, assim, toda temporada tem um espaço em que eles se envolvem ali, que é um lugar que eles se encontram, que eles conversam. E eu sinto muita falta da Eleven com os outros personagens. Eu gostei muito de ver a Eleven com ela aparecendo e o Mike abrindo um sorriso, conversando com ela, eles tendo um momento ali de diálogo e tudo mais. Estou ansiosa porque tem uma outra cena dela conversando com ele no trailer. Então eu espero que seja nos próximos 3 episódios. Eu quero muito ver mais momentos do Mike e da Eleven, né? E também do Lucas e da Max, mas ainda vamos falar sobre isso. Porém, eu sinto muita falta dessa dinâmica da Eleven com os outros personagens. Eu gostei muito dela ali com o Hopper. Eu sei que eles vão sair do mundo divertido, né? Pelo menos pelas teorias e pelo trailer. A gente ainda vai ter eles se reencontrando com todos os outros. Mas eu sinto muita falta da dinâmica dela com os outros, sabe? Eu acho que eles pecaram um pouco nisso. Mas eu entendo, a Eleven, ela quer lutar por todos, ela quer ali, ela tem superpoderes, né? Então ela pensa, eu vou proteger todos. E isso é uma coisa que desde a primeira temporada a gente vê muito nos personagens ali. Eu lembro que há uns anos atrás, eu acho que foi na terceira temporada, foi uma temporada que o Mike tem uma discussão com a Max, eu não sei se é na terceira temporada, que eles brigam porque... o Mike, ele não quer que a Eleven fica, tipo, se sacrificando. Sempre se sacrificando e lutando, usando os poderes dela. Ele não quer isso, porque ele sabe que ela tá se esgotando, que ela tá fazendo muito mal pra ela. Ele sabe disso. E, sim, eu não concordo com a atitude de ele querer controlar isso, porque ele não tem que querer. Se a Eleven quer se sacrificar por todos, ela vai se sacrificar por todos. Mas eu também concordo em muitas partes com ele, porque eu sinto que alguns personagens ali, eles veem a Eleven só dessa maneira. A Eleven tem superpoderes, então ela tem que fazer aquilo, entende? E o Mike, ele já vê a Eleven como uma garota que passou por muitas coisas e é a namorada dele e que ele ama ela, além de ser namorada, é uma amiga pra ele. Então, ele enxerga ela muito dessa maneira. Não que os outros não enxergam, mas eu sinto que sempre estão focando muito no poder dela. E o Mike já não é assim. E eu lembro que houve muitas críticas em relação ao Mike. O Mike só vê a Eleven com superpoderes, ele só vê a menina que tem superpoder. E não, eu não acho isso, sabe? Eu sinto que ele vê ela como uma amiga, como a namorada, o amor da vida dele, e as pessoas não enxergam isso. Então, ele fica muito mal, mas eu sinto que já teve esse desenvolvimento deles, né? Já viu esse desenvolvimento deles, do Mike entendendo que a Eleven, ela vai fazer essas coisas, mesmo ele com medo de perder ela, né, e perder os amigos dele e tudo mais. Ela é uma peça fundamental pra tudo e pra destruir o Vecna, né? Então, é interessante ver essa dinâmica deles sendo mudada, sabe? Bora falar de Max e Lucas, porque meu casal está quase vivíssimo, mas eu tô sentindo, gente, eu estou sentindo que vem aí ou vem decepção total, né? Porque temos a Max aparecendo ali pra Holly. Gente, que surto que foi aquele? Vamos concordar, que surto que foi aquele? Que cena maravilhosa. Eu fiquei, tipo, tão feliz. Eu não tava esperando que a Max iria aparecer. Eu tava, tipo, quem será que é esse personagem? Quem será? Oxe. Então, estourando coisa na rua. Mas assim, gente, o que tá acontecendo? Entendeu? Eu fiquei muito, muito feliz que a Max apareceu, que... Sabe? Meu Deus. Mas também a gente sabe que ela lutou muito pra acordar, né? Ela tá em coma e o Lucas tá sempre visitando ela e tudo mais. Eu fiquei muito chateada porque teve um momento que ela quase conseguiu acordar, mas a música acabou e... Ai, gente, que tristeza. Que tristeza. A Max tá naquele mundo ali do Vecna há 1 ano, sabe? Tá na cabeça dele há muito tempo. Então, assim, e tava sozinha, né, até que finalmente reencontrou a Holly. Então eu tô muito ansiosa pra tudo que eles vão trabalhar a partir disso. Estou ansiosa. A gente tem a cena final ali do 4º episódio, em que o Will usa o poder dele pra proteger os amigos dele, entendeu? Então, assim, ele tem ali uma grande ligação com o Vecna, ele conseguiu ali manipular de uma maneira que ele consiga
usar para benefício próprio, que no caso proteger os amigos. Então a gente tem ali o Mike protegendo as crianças, que é o que eu falei para vocês. Eu gostei muito dele protegendo as crianças, ele tava ali, vou dar a vida pelas crianças, ninguém toca nas crianças. Então a gente tem ali o Will protegendo todos, a Robin que tava lá quase sendo atacado e tudo mais. Então assim, que cena maravilhosa. E aí a primeira coisa que a gente vem na cabeça é Harry Potter, né? Porque o Harry tinha uma ligação com o Voldemort, que é o vilão principal da saga. Então eu já fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Porque a gente já começa a pensar em várias teorias, né? Se o Will morre... Não, se Vecna morre, será que o Will morre? E, gente, contem aqui nos comentários a teoria de vocês, entendeu? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo... teorias de inscritos... Gente, coloquem aqui nos comentários que talvez eu faça. Se tiver algumas teorias que dê pra colocar num vídeo, eu posso fazer, entendeu? Porque, assim, eu estou amando as teorias das pessoas. Eu já pensei em muitas coisas, tipo assim, talvez o Mike ser o personagem que vai ser vai de arrasto, né? Porque, pelo que eu vi, vai ser um personagem surpreendente que ninguém tá esperando. Aí eu fiquei... A Eleven seria até que óbvio se ela fosse de arrasto. O que eu não quero. Gente, eu não quero ninguém indo de arrasto, tá bom? Quero deixar claro isso. Porém, vamos assim dizer que a Eleven é meio óbvio e o Will também. Porque os dois tá com poderes, os dois estão enfrentando tudo na frente ali do perigo. Mas seria meio que surpreendente o Mike. Entende o que eu quero dizer? Que, tipo, tem alguns personagens que meio que seria surpreendente. O Steve, o Jonathan, né? Que, no caso, tá ali com a aliança pra dar pra Nancy. Então, assim, eu estou torcendo muito que ninguém vai de arrasto, mas a gente sabe que vai. Entendeu? A gente sabe que vai. Eu estou com muito medo de... Porque, assim, eu sei que muitas pessoas estão falando assim, tem que ter alguma morte, que não sei o quê, porque os Duff Brothers não têm coragem de matar personagem do elenco protagonista ali. Gente, eu entendo eles, porque eu também não ia querer, entendeu? Mas eu torço que se tiver, que seja de acordo com a história, sabe? E não aquele personagem que, tipo assim, todo mundo ama, mas, tipo assim, é uma morte desnecessária, entende? Que, tipo assim, poderia ter sido evitada? Eu acho que não. Não seria interessante. Tomara que eles façam de uma maneira muito boa. Estou ansiosa para os 3 episódios e para o último. Oh, meu Deus. E vamos torcer que eu consiga gravar vídeo aqui pra vocês sobre os próximos episódios. Mas, assim, não se esqueçam de comentar teorias aqui embaixo nos comentários, tá bom, gente? Porque daí talvez eu faça um vídeo lendo teorias de inscritos, o que seria incrível. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que foi bem, assim, foi um vídeo que deve ter ficado muito longo, mas eu não detalhei tanto, assim, porque seria um vídeo de, sei lá, 3 horas. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você gosta de Stranger Things e outras séries, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir nas minhas redes sociais, que vai estar passando aqui na tela, e os links vão estar todos na descrição também. É isso, um beijo e tchau!